Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. Morreu hoje Mário da Graça Machungo, antigo primeiro-ministro. Machungo perdeu a vida, vítima de doença em Portugal, onde se encontrava em tratamento. A notícia de morte de Mário Machungo foi divulgada esta manhã pela família, que adiantou que o antigo dirigente se encontrava em tratamento há algum tempo em Lisboa. Machungo foi das figuras de destaque nos governos formados após a independência nacional. Ocupou a pasta de ministro da Coordenação Econômica no governo de transição entre 1974 e 1975, tendo sido responsável pela articulação de todo o setor econômico do país. Seguiram-lhe outras posições, nomeadamente as de ministro da Indústria e Comércio, ministro da Agricultura, ministro do Plano, governador da província da Zambésia e primeiro-ministro entre 1986 e 1994. Formado em Economia em Lisboa, Machungo também experimentou a Assembleia da República, tendo sido deputado no sistema de partido único e na primeira legislatura democrática entre 1994 e 1999. A sua atividade estendeu-se à academia, onde foi professor e diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Lourenço Marques, hoje Universidade Eduardo Mondlane, e nos últimos anos colaborava com o Observatório do Meio Rural, uma organização da sociedade civil especializada em estudos no setor agrário. Enquanto estudante em Lisboa, foi dirigente associativo, ocupando o lugar de presidente da Assembleia Geral da Casa dos Estudantes do Império, instituição que viu emergir vários nacionalistas das ex-colônias portuguesas, entre os quais Joaquim Chissano, Hélder Martins, Marcelino dos Santos, Oscar Monteiro, Amílcar Cabral, Pedro Pires, Pepe Tela e Agostinho Neto. Machungo emprestou ainda o seu conhecimento ao setor privado, tendo colaborado com o Millennium Beam, onde desempenhou várias funções, entre as quais a de presidente do Conselho de Administração. O antigo primeiro-ministro, nascido na Machixe, em Inhambane, morre aos 79 anos. Passamos a ler um comunicado da Presidência da República, mesmo a propósito da morte de Mário Machungo. Tomamos conhecimento com grande pesar da notícia do falecimento esta manhã do antigo primeiro-ministro Mário Fernandes da Graça Machungo, vítima de doença prolongada no Hospital da Luz, em Lisboa, República Portuguesa. O antigo primeiro-ministro fora internado de emergência no Hospital da Luz, em Lisboa, a 2 de fevereiro de 2020, onde viria a perder a vida na manhã de hoje, dia 17 de fevereiro de 2020. Mário Fernandes da Graça Machungo nasceu a 11 de dezembro de 1940 na cidade da Machixe, província de Inhambane, tendo exercido importantes cargos no Estado e governos de Moçambique desde os primeiros anos da independência nacional, com destaque para o de primeiro-ministro da República de Moçambique de 17 de julho de 1986 a 16 de dezembro de 1994. Detalhes, diz o comunicado, detalhes sobre o programa das Giséquias serão oportunamente dados a conhecer em comunicado ao povo moçambicano. E os antigos estadistas moçambicanos recordam Mário Machungo como um homem bastante importante e dizem que o país perdeu uma grande figura. Mário Machungo foi primeiro-ministro de Joaquim Chissano. Entretanto, o antigo presidente recuou para os anos de 1950 para recordar as lutas que ambos travavam no núcleo de estudantes africanos de Moçambique. Como jovens, à altura em que nós denunciávamos de uma maneira velada a discriminação racial levada a cabo pelo colonialismo português em Moçambique, as injustiças. Isto no âmbito dos estudantes secundários africanos que estavam organizados numa associação que se chamava o Núcleo dos Estudantes Secundários Africanos de Moçambique. Ele era membro, foi vogal dessa associação quando eu era presidente dessa associação.
mas cada um de nós individualmente levávamos a cabo ações que, diria eu, de provocação ao próprio colonialismo, ou desafiar as regras de então. Por outro lado, Joaquim Chissano elogiou as qualidades de Mário Machungu nas várias pastas governamentais ao serviço do Estado moçambicano. Ele era um militante consequente da Frelimo e morre como um militante consequente da Frelimo. Foi muito útil para as mudanças, para definirmos até que ponto podíamos abrir a nossa economia ao mercado. É uma economia de mercado, mas como salvaguardar a nossa linha revolucionária pró-socialista, como a parte social que tem a ver com o nosso povo pode ser salvaguardada. Mas estava claro que era preciso abrir ao investimento estrangeiro em Moçambique. E já no tempo do presidente Samora, já tínhamos percorrido a Europa a apelar por investimentos para Moçambique. Mas o que estava claro também é que não podia haver investimentos em Moçambique sem termos uma clarificação dentro da nossa Constituição. Ora, ele, Mário Machungu, que era um socialista convicto, mas um economista exímio, pôde trazer luzes de como nós poderíamos conjugar isto e andar. Já no meu tempo, quando eu tive que perguntar assim diretamente, Mário, tu achas que a gente pode abrir a economia de mercado e continuarmos a servir o povo da maneira que nós queríamos? Então eu disse sim, até porque há exemplos. Há exemplos como os países escandinavos que servem os seus povos e são governados por partidos social-democratas. Por sua vez, em contacto telefônico, o ex-presidente da República, Armando Guebuza, falou de Machungu como combatente na clandestinidade que lutou para a independência política e econômica de Moçambique. Naturalmente, foi triste para todos nós, pois Mário Machungu foi combatente na clandestinidade, estando em Portugal, depois mais tarde também em Moçambique. Mário Machungu também foi dirigente deste país no período crítico, que é no período de transição, e mais tarde continuou como dirigente do país, tendo chegado a primeiro-ministro de Moçambique no período em que o presidente Samora era presidente do nosso país, e também depois com o presidente Chissano. Com a sua morte, nós lamentamos profundamente e queremos transmitir, falamos pessoalmente à família enlutada e aos muitos amigos que têm cá e camaradas, nossos mais sentidos pésamos. Ainda não há data para o funeral de Mário Machungu, porque a família ainda está no processo de transladação do corpo. A presidente da Assembleia da República, Esperança Pias, diz que é preciso levar adiante o legado de Mário Machungu com forma de honrá-lo. As janelas de um futuro melhor continuam abertas, mas é difícil não chorar quando o seu precursor se vai. O que nós devemos fazer é seguir o seu exemplo de um profissional, de uma pessoa preocupada com a causa e com o desenvolvimento de Moçambique. Aprender com sua vida e suas obras é o conselho de quem viveu e conviveu com Mário Machungu. Nós teremos que nos acostumar, em princípio, pela ausência,
mas ao mesmo tempo perda de alguém que pensava, respirava o país nas suas múltiplas dimensões. E olhando precisamente aquilo que ele fez, o engajamento que ele teve precisamente na construção do país. A família diz que ainda não há datas para o seu funeral. Estamos a tratar para que esteja cá o mais depressa possível, possivelmente na sexta-feira, mas ainda não temos a certeza sobre isso. E a partir daí, então, teremos os detalhes sobre a cerimónia fúnebre, né? Que vai ter uma parte, naturalmente, da família. E sendo o Dr. Mário Machungo uma pessoa que foi um dirigente do Estado, vai haver também uma cerimónia da parte do Estado e estamos ainda no processo de coordenar para que as duas coisas corram da melhor maneira. As cerimônias acontecerão na casa da irmã, bem ao lado da sua casa. Antigos colegas de Mário Machungo no governo pós-independência descrevem os momentos que passaram com Machungo enquanto governante. Graça Machel diz que ainda não conseguiu digerir a partida do antigo primeiro-ministro. Eu hei de precisar de tempo para absorver a partida de Mário também. São dois irmãos meus. São dois grandes amigos. São meus colegas, como disse. Eu me fiz na Frelimo, eu tinha 20 e poucos anos quando eu me juntei a esta organização. E eu agora estou a fazer 75 anos, vou fazer 75 anos este ano. E é neste período em que esses que me moldaram, que me guiaram, que me educaram, agora estão a partir. Eu preciso de digerir. É meu amigo. Eu posso dizer, não vou dizer que foi, porque as amizades ficam no coração e, portanto, eu perco um grande amigo, um patriota, já desde os tempos do Núcleo de Estudantes Secundários Africanos, no Centro Associativo dos Negros da província de Moçambique, no percurso que tivemos em Lisboa, ele como estudante do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, em que teve um trabalho político relevante na clandestinidade, porque efetivamente ele foi um combatente da Frelimo na clandestinidade e lá no trabalho político, mesmo nos seus estudos de ensino superior, também participou como vice-presidente da Associação dos Estudantes do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras e, através disso, exercendo atividade política na clandestinidade. Assim como na Casa dos Estados do Império e várias outras ações que, entretanto, foram desenvolvidas. Portanto, estamos de luto. A relação com o Mário era muito mais íntima, era uma relação bastante íntima, uma relação de família, inclusivamente. A minha família, com a família dele, nós convivíamos a nível familiar. Foi uma amizade que se consolidou sem nós sabermos um do outro, mas que se consolidou no tempo em que eu era militante clandestino, ele era militante clandestino. Ele não sabia que eu era, eu não sabia que ele era. Fomos amigos do governo de transição, fomos amigos em todos os governos de Samora Machel e depois no primeiro governo de Chissano. E o Mário depois ficou doente, ele depois saiu, eu também afastei-me da vida política. Eu trabalhei com o Mário Machungo, primeiro como secretário de Estado, depois como ministro do curso de minerais, depois mais tarde como ministro das Finanças. Portanto, a vida de Mário Machungo, enquanto responsável da área da economia, foi enfrentar as grandes dificuldades económicas e sociais do país. Ao lembrarmos de Mário Machungo, lembramos para as grandes lutas que o país travou logo a seguir à independência,
tanto o Marcelino, sobretudo o Mário Machungo, estiveram associados à criação da economia beneficiária. Nessa altura tínhamos aquilo que é designado com o PEC, né? Depois aplicamos sanções à Rodésia, portanto fizemos o programa de emergência para fazer face aos prejuízos que resultavam da aplicação de sanções. Personalidades dizem ter sido uma honra terem convivido e trabalhado com o economista Mário Machungo, pelo facto de ter sido aglutinador e um homem de soluções perante adversidades. Mário Machungo. Equipes de trabalho em volta daquilo que se fazia no momento. Foi sempre morreram duas pessoas. Morreu Mário Machungo, morreu Marcelino dos Santos. Especial do Milênio Bimbi. A sua grande dedicação, o seu espírito de trabalho incansável e também pelo espírito de sempre. E já olha que é traficar. Eu tive a felicidade e a honra de conviver com o Dr. Mário Machungo desde a minha juventude. Primeiro antes da independência, em que havia um grupo que clandestinamente lutava pela independência do país. Depois ele, como integrando o período muito difícil deste país, que foi o governo de transição que se deu entre os acordos de Lusaka até a independência, menos durante o tempo em que ele exerceu as primeiras funções governamentais no primeiro governo saído da República então Popular de Moçambique, como primeiro-ministro e depois como presidente do primeiro grande banco privado em Moçambique. O Dr. Mário Machungo era uma pessoa que, para além de ter um grande espírito de humor, tinha uma sensatez muito grande e lembro-me que face a determinado número de problemas que nós não sabíamos como resolvê-los, ele encontrava sempre uma solução. Mário falou da agricultura como a base do desenvolvimento. Enquanto governante, lutava pelo bem-estar dos camponeses. Acompanhe a seguir alguns dos seus ideais. Machungo participou na edificação do Estado independente com suas ideias. Defendia que é preciso ter conhecimento profundo da vida do povo para tomar decisões acertadas. Não se podem impor soluções estranhas a um povo. O povo tenta mesmo. No seu entender, os dirigentes devem se aproximar ao povo para encontrar soluções para muitos problemas da sociedade. A responsabilidade da solução dos problemas reside no povo. Quando dizem o que é que está a fazer agora? Os dirigentes devem fazer aquilo que é necessário, aproximar-se do povo. Quando o governante, Machungo defendia a prosperidade dos camponeses. A decisão mais marcante que o Conselho de Moçambique que eu dirigia teve foi a recusa da liberalização do setor da castanha de caju. Recusaram. Vieram dizer a castanha de caju, porque o comércio é livre, vocês não podem impor, tem que liberalizar. Não liberalizamos porque nós temos experiência da indústria da castanha de caju, do processamento da castanha de caju, quem vai sofrer são os camponeses da castanha de caju. Recusaram. Deixou o governo em 1994. Nos anos seguintes, houve o processo de privatização de muitas instituições que, no seu entender, foi acompanhado de alguns erros que levaram à falência de muitas delas. A privatização do Banco Popular de Desenvolvimento, quando foi feita, não foi correta. Tínhamos um Banco de Desenvolvimento, podia ter sido feito de uma outra maneira. Que talvez pode-se aplicar duas vezes por ano. De Banco de Desenvolvimento que eram exercidas do Banco Popular de Desenvolvimento e privatizar talvez as outras funções de natureza do Banco de
é só efêtico, não. O processo de privatizar tudo não foi. Olhava para a agricultura como fundamental para o desenvolvimento. Deixar de considerar a agricultura como base para o desenvolvimento é um erro. A agricultura é sempre base para o desenvolvimento, foi e vai continuar a ser. O discurso político é assim referenciado. Isso para dizer que na prática não é o que está acontecendo. Na prática pode não acontecer, por quê? Porque os fundos dedicados à agricultura para a criação de infraestruturas, etc., para a preparação de gente, não são suficientes. Só agora estão a surgir alguns esforços no sentido de levar a agricultura a desempenhar as suas funções, as funções que nós queremos que defendia a liberalização gradual dos setores no processo de integração regional da África Austral. No sul, de onde comíamos a batata, a cebola e o tomate que se consumia aqui no sul. Era do Choco, era aqui do sul. Mas passamos a consumir da África do Sul. Porque é uma liberdade de entrada sem imposto, sem pagamento de impostos completamente. Este processo de integração tem de ser precedido, de facto, um momento de defesa das indústrias nacionais. Eu penso que os nossos irmãos de Angola adotaram uma boa política de cautela, que se chama SADC, mas o processo de liberalização, de liberdade de movimento de bens e capitais tem de ser gradual, de modo a permitir o desenvolvimento primeiro da nossa indústria local. Mas também é um defensor da inclusão social. Para tal, apontava como condição fundamental a liberdade. Será que nos podemos dizer inclusivos enquanto tivermos 54,5% de pessoas vivendo abaixo do limite da pobreza, enquanto metade da população não souber ler nem escrever? É importante viver a nossa memória coletiva. Inclusão não é um conceito de agora. Entende-se aqui que uma condição necessária para que haja inclusão é a própria liberdade. Isto é, o aprofundamento dos nossos processos democráticos. Machungo advogava ainda a eliminação da corrupção para o bem do crescimento econômico. O Millennium Game, banco em que Mário Machungo foi um dos membros fundadores em 1995, endereçou uma mensagem de condolências à família do antigo PCA daquela instituição bancária. Em um comunicado enviado à nossa redação, Millennium Bean fala do papel que Mário Machungo desempenhou no processo de bancarização. Atos para as cerimônias fúnebres de Marcelino dos Santos.